O lançamento mais aguardado do metal brasileiro em 2021 finalmente aconteceu. Hoje eu vou tomar uma com Edu Falaschi para falar sobre o Vera Cruz. Mas antes de entrar nesse bate-papo, se liga aí no recado do nosso clube de membros. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Olha aí, vem participar desse grupo super animado, cheio de gente que adora coleções, é massa, é sucesso! O alemão voltou, olha ele aí, o alemão voltou, Edu Falaschi voltou. Fala, molecada! Valeu, Edu, seja muito bem-vindo. Aqui é o Tomar Uma, os fãs de Recife e do Brasil inteiro também. Eu digo de Recife porque existe uma conexão especial aqui com o canal. Deixa eu lhe contar uma curiosidade. Você fez um show aqui no Baile Perfumado, dia 5 de abril de 2019, né? E eu e Yuri, que faz o canal aqui comigo, a gente ficou pensando, né? Pô, era bom se a gente chamasse Edu Falaschi. Aí a gente, meu irmão, o canal tá no começo, a gente quase não tem inscrito. Não, a gente não tá no nível ainda não. 16 mil inscritos depois, a gente chamou Edu Falaschi e Edu Falaschi está aqui. Então, é um prazer. Que bom. Prazer imenso. Mas poderia ter chamado antes sem problema. Com certeza. Né? E, enfim, por isso que eu digo que é simbólico, essa entrevista é simbólica pelo crescimento do canal. Né? A gente dizia, pô, quando a gente puder chamar Edu Falaschi, então o canal já tá bem crescido, né? Parabéns. Muito bom. Valeu, Edu. Pelos 16 mil inscritos aí. Valeu. Bom, estamos gravando no dia 17, né? O Vera Cruz vai ser lançado, seu novo disco de estúdio vai ser lançado oficialmente amanhã no Brasil, mas já está liberado aí no YouTube e tal, que é seu aniversário também, né? Exatamente. Eu estava lá na live, né? Já vou lhe dando os parabéns aqui antecipadamente. Obrigado, valeu. Curioso, valeu. Fiz uma entrevista com o Thiago Bianchi, né, da Noturnal, né, você conhece muito bem. Sim. E também foi um dia depois do aniversário dele, uma coisa assim também. Então, legal. É o entrevistador dos aniversários. É isso aí. E queria elogiar o material físico que vocês estão fazendo do Vera Cruz, que é uma coisa impressionante. Muito bom. É um carinho muito, muito grande que eu estou vendo que vocês têm com os fãs. Como é que está sendo essa recepção do material físico, Edu? Cara, na verdade, vale dizer que o mérito da criação desse material físico é da MS Metal Records, que é a minha gravadora no Brasil. Né? A gente teve sempre na história uma característica de os países fora do Brasil, né, principalmente Japão e alguns países da Europa, terem sempre o privilégio de materiais com mais qualidade ou com um bonus track, com coisas que não tinham no CD nacional, né? E sim, desde o início a MS Metal Records, eles falavam, não, cara, o Vera Cruz não é só um disco, primeiro disco solo da minha carreira como artista solo, né? É um disco de 30 anos de carreira, né? É um disco que celebra os 30 anos, né, que se antecedem a essa celebração. Então, eles falaram, cara, a gente tem que fazer algo muito especial, e culminou com a minha vontade de agradecer e dar de presente algo especial para os fãs do Brasil que sempre me apoiaram, né, sempre foram meus maiores apoiadores nesses 30 anos de carreira. Então, foi perfeita a ideia da MS, né, para se juntar com essa minha ideia e fazer o Digibook, né, que é um material formato livro, né, que vem um livreto, de fato, né, com a história em português, porque é para o público brasileiro. Essa é a maior prova que o material é para o público brasileiro, né, porque o texto é em português.
Tem também um CD, que obviamente das músicas, e um DVD que vem com um vídeo de mais de 1 hora de um doc, falando todos os bastidores da gravação, depoimentos e tudo mais. E, então, assim, cara, realmente tem, como eu te falei, esse Digibook tem o Digipack, né? Que o Digipack lindo também, porque ele tem 4 bandejas. Quando você abre ele levanta um pop-up que vem o navio, né? A caravela, vem o personagem principal, que é o Jorge, né? Que é o cavaleiro. Então, cara, é um negócio espetacular, assim, né? Que os outros países vão querer comprar. Agora vai inverter. O estrangeiro vai querer comprar do Brasil, né? Vai querer importar, né? No caso deles lá, e um material daqui, né? Do nosso país. Então, é isso. A gente tem o LP, né? O LP também que saindo aí com, né? LP duplo, com disco azul e amarelo. Azul, obviamente, que representa a lua, e amarelo o sol, que são elementos que estão presentes na arte do disco, né? Então, obviamente, azul e amarelo dá aquela conotação da bandeira do Brasil, as cores do Brasil, né? E é isso. Então, a gente tem realmente, bem lembrado, tem que levantar a bandeira aí desse material, que é muito lindo mesmo. Na live do lançamento, eu estava lá na live do lançamento, e foi chamado muita atenção o que você voltou a conseguir fazer vocalmente, né? Então, isso foi uma alegria muito grande para os fãs. E agora há pouco, faz 20 minutos, eu estava conversando com um amigo meu. Eu disse, não, eu vou conversar com o Edu Falaschi e tal. Ele, meu irmão, pergunta uma coisa, por favor. Ele é vocalista e ele ficou muito curioso como é que foi a sua reabilitação. Não que todo mundo sabe, já foi muito explorado esse assunto, e realmente eu parei para pensar realmente como é que foi, né? Dá para você especificar que tipo de exercício, que tipo de procedimento foi para fazer a reabilitação? Cara, o que eu posso falar, o principal exercício foi de sobrevivência. Esse foi o exercício principal da minha vida, porque quando eu tive o problema da voz, eu estava sem a possibilidade de cantar, saí do Angra, então fiquei sem banda. No mesmo ano, minha mãe faleceu, em 2012, a gente era muito conectado, né? Então, foi um período extremamente ruim, né? E eu já vinha com problema de voz desde 2004, né? Então, assim, começou lá, né? Ele foi progredindo, e teve uma melhora, aí caí de novo, né? E então, assim, foi uma luta mesmo, porque não foi um problema de se cuidar 1 mês de tratamento ali, com tratamento você resolve, entendeu? Opera e 2 meses você tá bom. Era uma coisa muito estranha, porque era um fantasma, né? Que eu ia nos médicos e todos os médicos falavam, cara, você não tem nada na corda vocal, tua corda vocal tá perfeita. Tá? Os primeiros médicos, né? E o problema era muito mais profundo, eles só foram descobrir realmente as coisas inerentes à garganta mesmo, né? Mais para frente. E aí, cara, no fim das contas, assim, eu tive uma preparação de vários lados, né? Tanto da técnica vocal, que é o que você falou, de exercícios e tal, e fono, né? Audiólogos, que eu fui, médicos, né? Otorrinos, fui também em terapeutas, né? Para a questão psicológica, porque o lance de eu não conseguir mais cantar, que foi assim, imagina você você é um ciclista profissional que compete na Olimpíada, né? No outro dia você acorda e não consegue subir na bicicleta. Você esqueceu como é que se equilibra na bicicleta. Então, pensa, assim, né? Eu estava em alta performance com o Angra, né? Tinha lançado o Rebirth, tal, fazendo Temple of Shadows, e de repente me deu isso. Eu não conseguia cantar nem Parabéns para Você, entendeu? Então, era uma coisa que aquilo me destruiu, né? Porque se você tem um problema que o cara te define, olha, o seu problema é isso, você tem um calo na corda vocal, ou você tem uma fenda na corda vocal, ou você tem um tumor no seu... Cara, é horrível, mas você sabe o que é, né? E você vai atrás do tratamento. E eu não sabia o que era, porque os médicos não sabiam o que era, não descobriam, né? Então, aí veio a questão do refluxo, né? Começamos a estudar isso, que aí que foi o caminho
né, da recuperação. E então, assim, mas como o refluxo ele é uma questão muscular, basicamente, ele danifica toda a parte de mucosa da região nasal, não é só a corda vocal em si, né? Tem toda a questão, é um ácido que sobe, ele queima tudo, né? Eu sei, eu Então, tenho. é horrível. Então, assim, o refluxo, para quem fala só, né, não é cantor profissional, digo, para fala ele não é tão prejudicial, não muda tanto, né? Agora, para um cantor, e principalmente o cantor de heavy metal que explora muito as notas altas, né? Ele destrói a possibilidade de você conseguir fazer notas altas, porque a mucosa da região nasal é a primeira a ser comprometida, né? Então, a gente, como usa muito voz de cabeça, que é a técnica que a gente chama, né? Que utiliza a vibração e a colocação da voz numa região que você utiliza muito a musculatura nasal, né? E toda a estrutura nasal, ali você não tem mais essa estrutura para funcionar, porque ela fica dura, ela fica, né? O ácido ele tira a elasticidade, né? Da mucosa, da carne mesmo em si, e você não consegue fazer mais nada, entendeu? Então, foi uma coisa assustadora. Então, não posso dizer que foi um exercício ou outro, foram uma gama de coisas que eu tive que me segurar muito na minha família, né, na minha filha, né, o fato da existência da minha filha me segurou muito, né, para eu não desistir. O meu irmão, o Tito Falasse, que foi o que mais me apoiou, né, sempre esteve comigo nas principais horas, né, a gente chorava junto, tentava lutar junto, porque foi um desespero, né. Era uma coisa que eu muitas vezes eu pensava em desistir, acabou, chega, e aí me levantava e tentava, melhorava um pouco, aí caía de novo. É uma coisa bem, bem frustrante mesmo. Então, isso foram vários anos, né? E, paralelamente a isso, tinha a pressão, né, de trabalho da banda, né, de toda a carreira, tal, continuar trabalhando, pressão dos fãs, né, comentários terríveis, né, e maldosos dos fãs daquela época. Então, isso aí também me prejudicou muito. E os fãs não fazem ideia do poder da palavra, né? Eles acham que quem está lendo e recebendo as críticas é um cara que não tem coração, um cara que não, né, que não liga para aquilo, mas as palavras, você não gostar de um trabalho é uma coisa, né? Todo mundo tem o direito de gostar ou de não gostar, né? De qualquer coisa, mas você não gostar daquilo e fazer questão de destruir quem criou aquilo que você não gosta é diferente, entendeu? Então, assim, um cara que é um pintor e vive da arte dele. Eu vou lá na exposição do cara, vi aquele quadro e falo, pô, esse quadro, não gostei desse quadro, achei meio ruim. Né? Achei uma pintura meio amadora. Eu não vou chegar para o cara que está lá desenvolvendo o trabalho, lutando, montando lá, né, a exposição dele e falar, a sua obra é uma merda, e fazer piada e não sei o que lá, e chamar todo mundo para ouvir o que eu estou falando, para humilhar o cara. Não se faz isso, né? E o máximo que eu ia fazer é não voltar mais na exposição e não curtir o trabalho do cara, se aquilo me atingisse dessa forma, né? Se por causa de um trabalho, realmente eu não quisesse mais. Mas eu simplesmente não teria mais vontade de continuar admirando aquele trabalho. Então, isso me prejudicou muito, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito da família, né? Muito, tipo, da paz, assim, sabe? Isso, cara, é muito ruim. E eu fui trabalhando tudo isso, né? Não só a questão psicológica, mas a questão técnica. E então, toda a questão emocional foi muito importante. Eu tive problema de pele, né? Não sei se você soube, já falei em alguns lugares. Tive um problema de pele muito sério na época que estava com o psicológico abaladíssimo, que eu parecia um monstro, cara. Tipo, era umas manchas, tipo, feridas, assim, do corpo todo, do pescoço para baixo, né? Então, foi um período muito ruim. E eu Um tinha efeito vergonha de sair dominó, na né? rua. Dá para dizer isso que foi um efeito dominó. Exatamente. Eu tinha vergonha de sair na rua, porque de me verem daquele jeito. Emagreci muito, né? Se você ver as fotos da época do Tape of Shadows, você pode ver que eu emagreci muito, né? Perdi muito peso. E isso tudo era consequência dessa fase horrível, né? Mas passou, graças a Deus. Fui, como você falou aí, né? Usei de artifícios para conseguir me levantar e não desistir. E hoje estou celebrando, acho que o auge máximo da minha carreira, o melhor momento da minha carreira, principalmente como artista solo, né?
E então tô muito feliz de poder celebrar os 30 anos de carreira num momento alegre, né? Num É momento isso aí. bacana. E o que você falou do fã foi quase exatamente o que Thiago Bianchi falou quando ele teve que substituir André Matos no Xamã. Sim, Realmente, o fã não tem muito filtro. O filtro do fã é muito difícil. E então vamos falar da reviravolta, da volta por cima e falar da concepção do Vera Cruz, que a gente aqui no canal, eu e Yuri, fizemos um vídeo com as primeiras impressões, a gente ouviu e já muito soltou o legal. vídeo. Eu acho que fomos os primeiros, no YouTube os primeiros. O fã, ele está comparando muito com o Temple of Shadows, né? Sim. Que é uma comparação inevitável, Que né? bom, Porque, que bom. exatamente, porque o Temple of Shadows é um dos grandes trabalhos do metal nacional. Se você for fazer uma lista dos maiores álbuns de metal nacional, o Temple of Sim, Shadows é obrigatório. Então, alguns fãs estão reclamando disso e outros estão achando a maravilha, né? O que, a minha opinião particular é que você pegou tudo que tem de bom que fez a sua carreira ser grandiosa e colocou nesse disco, né? Colocou sim, o melhor de Edu Falaschi que está aqui, né? perfeito. Os fãs não estão errados de comparar, né? E de notar a semelhança não só com o Temple of Shadows, mas eu vi comentários do Almar, né? Pô, tem muita coisa do Almar, do Fragile Quality, tem muita coisa dos Symbols, né? A maneira que ele subiu nas notas e tal. Inclusive, vou revelar aqui para você o refrão da Rainha do Luar, né? Do you know, do you feel? Isso é dos Symbols. Era uma música que eu estava compondo para os Symbols naquela época. E então, assim, na verdade, os fãs não estão errados em comparar com coisas que eu fiz no passado, por quê? Isso é proposital, é um disco celebrando 30 anos, certo? E é um disco de celebração, um presente para os fãs, né? Um agradecimento ao apoio de 30 anos dos fãs. Quando eu vou comemorar 30 anos, eu estou comemorando 30 anos de um passado. Não estou comemorando 30 anos de um futuro, né? E, então, assim, para esse momento, para esse disco, para o Veracruz, a minha intenção foi justamente pegar os meus principais elementos de influências, né, como compositor, como cantor, o resgate que eu tive, né, com o lance da técnica vocal que eu usava no Symbols e principalmente no Rebirth, né, para esse disco, tudo proposital, porque realmente é um disco de celebração do que eu já fiz, né? Então, os fãs não estão errados em comparar. Agora, se vão gostar ou não, aí cada um segue a sua preferência. E o que eu tenho consciência é que é um disco maravilhoso, né? As composições são muito legais. Eu me dediquei 1 ano e meio, eu e o Roberto Barros, para construir uma obra complexa, uma obra bem feita, né? Eu poderia fazer um disco de 1 mês? Podia. Né? Pegar as musiquinhas lá, tá, faço uns riffs simples, tal, 1 mês está pronto. Agora, os fãs que me apoiam nesses 30 anos merecem isso? Não, não merecem. Então, eles mereciam o quê? Um lançamento digno de 30 anos de apoio, né? Então, que é o Veracruz, com, né, materiais maravilhosos, né, que a MS Metal Records endossou, músicas com 1 ano e meio de composição, né, com arranjos intrincados, com um produtor que me ajudou, que no caso me ajudou na produção, que é o Roberto Barros, que é um guitarrista fora da curva, né? É um cara fenomenal, não só como guitarrista, mas como arranjador, o que, em certos momentos, guitarristicamente falando, ele assusta até. Então, muita gente até estranha. Muita gente, eu li alguns comentários, tá? Algumas pessoas realmente não entendem. Então, assim, o Veracruz não é um disco de aceitação imediata, eu digo assim, no sentido de simplicidade. Não é um disco simplório, muito pelo contrário. É um disco que você precisa de muitas audições, né, para você descobrir vários elementos. Inclusive, tem vários easter eggs dentro das músicas que as pessoas vão descobrindo a cada ouvida, entendeu? Então, é um disco complexo, não é um disco para qualquer um, não é um disco que qualquer pessoa vai chegar e entender
tudo que tem por trás da complexidade e característica poética, posso até dizer assim, dentro do conceito e da obra em geral do Veracruz. Então, essa comparação, ela tem que existir, porque, de fato, é o mesmo compositor do Temple of Shadows, de vários clássicos, né? Então, ela tem que existir. Se ela não existisse, eu ia achar estranho, porque, para mim, seria como eu perder a identidade, né? Porque eu estou A ideia celebrando foi 30 essa, né? anos, estou celebrando 30 anos de uma história de sementes que eu fui plantando e de coisas que eu fui desenvolvendo e que me tornaram o Edu Falaschi, como as pessoas me conhecem como compositor. Então, assim, se você pega, porra, o cara que compôs Nova Era, o cara que compôs Heroes of Stain, o cara que compôs Bleeding Heart, que é tão, né, conhecida, tocada em estilos diferentes, sertanejo, até gravou e tal. O cara que compôs Wishing Well, o cara que compôs Spread Your Fire, né? São todas músicas que a galera canta. As primeiras músicas de todos os discos do Angra, da minha época, são músicas minhas. Então, as músicas de abertura, que geralmente são as músicas de entrada, né? São músicas minhas, né? Spread Your Fire, Angels and Demons, Wishing Well, cara, sei lá, A Rising Thunder, The Course of Nature, e posso ficar aqui falando, né? Hunters and Prey, Judgment Day, tudo isso tem o meu DNA. Todas essas músicas eu coloquei o meu DNA. Então, quando você ouve essas músicas, né, você sabe que tem coisas do Falaschi ali. Então, quem foi, vamos fazer uma matemática aqui, quem foi o compositor dessas músicas no Angra e quem foi o compositor do Veracruz? É o mesmo cara. 2 mais 2 igual a 4, não tem como fugir. Então, assim, se eu fizesse um disco que soasse rap, que soasse jazz, aí sim a galera tinha que reclamar e eu ia ficar preocupado. Eu ia falar, cara, eu perdi completamente a minha identidade, meu DNA de compositor de power metal, porque eu componho power metal antes do Angra, né? Componho músicas desse tipo antes do Angra. No Symbols já tinha power metal, The Traveler, Eyes in Flames, já faziam. O próprio Mitrium, né? O próprio Venus, que eu gravei um disco com uma banda chamada Venus, que tinha uma pegada mais hard, mas já tinha essa linguagem de power metal também em alguns momentos e de heavy metal em geral. Então, na verdade, assim, eu fico grato e feliz por ter conseguido fazer aquilo que eu planejei, que era fazer um disco celebrando os 30 anos da minha carreira. Agora, qual é a banda desses 30 anos de carreira que me deu mais visibilidade? O Angra. Qual é a banda desses 30 anos de carreira que eu fiquei mais tempo? Quase metade desses 30 anos de carreira eu fiquei mais tempo. O Angra. Então, é natural que as pessoas me conheceram, muita gente me conheceu no Angra, né? Então, é natural que a identidade que elas ouvem no Veracruz tem essa identidade do Angra, mas a conta que elas têm que fazer é o contrário. A identidade do Edu do Angra está no Veracruz, e não o contrário, entendeu? Porque o que eu criei antes foi o que eu criei nessas bandas e principalmente no Angra. Então, a conta que os fãs têm que fazer o cara do Veracruz, o cara do Angra, a voz do Angra, né? A voz é a cara da banda, né? A identidade vocal, aquilo que dava a tonalidade da voz, a palavra que era espalhada, né, para o mundo, a mensagem era a voz de quem? A minha voz. Né? Então, essa voz está presente no Veracruz. Então, é impossível você desassociar uma coisa da outra. Né? Então, é que o fã, ele às vezes faz a conta inversa. Né? O Veracruz, dizer que não, é o contrário. O cara daqueles tempos, dos anos 2000, do Rebirth, Temple of Shadows, é o mesmo cara do Symbols, é o mesmo cara do Veracruz, que está celebrando 30 anos. Então, é natural. Quando eu ouço, por exemplo, a voz do vou fazer uma analogia aqui. Se você ouvir um disco que o Brian Johnson do AC/DC cante, na hora você vai lembrar de que banda? Do AC/DC. A voz do cara é tão marcante que você vai lembrar do AC/DC, né, na hora. Se você ouvir um disco do Steven Tyler, fora do Aerosmith, cara, você identifica na hora aquilo como Aerosmith, por causa do DNA daquilo, entendeu? E no meu caso, a mesma coisa. O cara que conheceu o Angra na minha época,
que é uma grande parcela dos fãs, né, que começaram a ouvir Angra no Rebirth, eles ouvem qualquer coisa que eu fizer hoje e falam, pô, tem uma identidade angrística ali. O que é muito bom, porque que eu me orgulho muito do que eu fiz com os caras lá. Segundo, porque, de fato, eu contribuí com... Não foi uma música aleatória, que está lá do lado B, né? A 10ª música do disco. Cara, todas as primeiras faixas do disco são composições minhas. Todas, 100% dos meus discos. Todos os videoclipes For a Rebirth, que é um videoclipe ao vivo, do DVD, todas as músicas de trabalho são músicas minhas, né? Lease of Life, né? Wishing Well. Então, assim, é natural, né? O pessoal só às vezes faz a conta ao contrário, mas tudo que eu cantar na minha vida vão relacionar as composições que eu fazia no Angra. E é o jeito que eu componho mesmo, né? Quando eu pego o violão, tipo... é meu jeito de tocar, né? Então, o jeito que eu fiz Wise Man, né? O jeito de... Por exemplo, a brasilidade que tem na Lenda Roy, né? Isso aí, cara, isso aqui é meu desde muito antes de entrar no Angra, entendeu? Tipo, essa linguagem aqui, eu já tocava isso aqui, já tocava bossa nova, muito antes de conhecer os caras. Então, tipo assim, cara, é uma linguagem que eu tenho faz 1000 anos. Meu pai cantava seresta, meu pai era cantor bom de seresta, tocava violão pra caramba. Tem um tio que chama Ernesto A1, foi até no Jô Soares, que canta seresta, né? Ele foi como o último seresteiro e tal. Então, a linguagem da música popular brasileira está em mim já faz muitos anos. Eu nasci com isso, entendeu? Então, é meio que natural, né? Só concluindo aí. Temos um clube de membros aqui no canal, e o clube de membros tem vantagens como mandar perguntas para as entrevistas. Marcel Melo, ele perguntou o seguinte, sobre as gravações com grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Guilherme Arantes e agora Elba Ramalho. Esses artistas se surpreenderam com um artista de heavy metal procurando eles? Ah, com certeza, porque não é comum, né? E, cara, eu acho que eles se surpreenderam, na verdade, com a qualidade das músicas, né? Tanto na época do Milton Nascimento, quanto agora a Elba Ramalho e o Max Cavalera, né? Então, falando da Elba, cara, a Elba Ramalho foi um grande sonho meu, né? E um sonho realizado porque, não só pela cantora, mas eu tinha muita vontade de ter um artista do Nordeste, né, que representasse a música do Nordeste com maestria e com qualidade, né? E, cara, eu acho a Elba uma das maiores representantes da música nordestina, com uma história linda, né? Com uma musicalidade linda, com parceiros que, pô, a gente não precisa nem... Luiz Gonzaga, né? Não dá nem... Né? Então, tipo assim, gênios da música, né? Que construíram com ela um patrimônio nacional, né? Então, ter uma pessoa desse calibre, um artista desse calibre, aprovando, né, a minha música, falando, cara, vou fazer parte disso, é maravilhoso, eu tô super afim, porque eu achei a música linda e vamos fazer, tô dentro. Então, cara, para mim isso é o maior prêmio que eu podia ter na minha vida, assim, né? Então, foi um grande sonho mesmo, ter essas pessoas envolvidas comigo. O Guilherme Arantes, eu sou apaixonado nele, né? Então, ter ele no meu DVD, né, no Temple of Shadows in Concert, lá foi uma coisa surreal, assim. Quando eu olhava por piano, ele tocando e cantando comigo, eu falava, meu Deus do céu, é muito sonho, mas foi muito legal. Cristiano Moura, qual a importância da mistura do metal com os ritmos brasileiros para você? Cara, como eu falei, eu cresci, né, dentro da música popular brasileira por causa dos meus pais, principalmente por causa do meu pai, né? E então isso é uma coisa bem natural dentro de mim. Eu escutei de tudo que você pode imaginar, desde Ataúfo Alves, para vocês verem que realmente aqui tem Café no Bullying, que é um dos caras que meu pai mais gostava, né, que cantava uma música da professorinha e tal. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Então, tipo,
cresci com isso, né? Com músicas Nelson Gonçalves, cresci com essa linguagem. E fui, né, desenvolvendo com influências, né, de outros estilos também, fui crescendo com isso, né? E agregando a minha música também. Mas o lance mais importante é que no Veracruz isso era muito importante para mim. No Veracruz isso era especial, porque era um disco que eu queria oferecer pro fã do Brasil. Por isso também que tem a ligação da história, que é uma história com contexto europeu inicial, por causa das cruzadas, né, dos templários, tal, tem aquela conotação épica, tal, mas que eu consegui linkar com o Brasil de forma bem natural, porque na hora da pesquisa, quando a gente foi pesquisar, a gente descobriu que tem muita influência e vinda de cavaleiros templários para o Brasil, que ninguém fala sobre isso. E existem monumentos templários no Brasil, entendeu? Então, assim, que a gente foi descobrindo que é realidade isso, né? E aí que foi a sacada. Eu falei, cara, achei o jeito de linkar a história do Brasil com essa história medieval, que tem a característica mais europeia, e vai ser o jeito perfeito de eu presentear o nosso país contando a história do nosso país dentro de um épico com uma característica europeia, né? Então, foi muito assim, natural. Através das pesquisas, a gente foi descobrindo esses elementos, né? Então, por isso que tem essa ligação com a música brasileira bem acentuada no Veracruz, né? Já tive em outros materiais, em outros lançamentos, mas o Veracruz é mais especial ainda para mim, justamente por essa homenagem que eu queria fazer ao nosso país tão sofrido e que precisa muito dessa valorização e reconhecimento da nossa identidade como brasileiro, né? Eu tenho uma sensação de que a gente precisa fortalecer dentro do brasileiro o orgulho de ser brasileiro, entendeu? O orgulho da nossa identidade. Tem coisa ruim pra caramba? Tem, cara, muita coisa para arrumar nesse país? Tem. Em todos os países tiveram. Tem países que estão agora em primeiro mundo e que são perfeitos, que no passado não eram perfeitos. No passado eles eram cheios de problemas e com muito trabalho eles conseguiram chegar lá. Então eu vejo o Brasil como um país de que precisa do nosso orgulho resgatado. Não aquele orgulho chulo, político, o orgulho de levantar a bandeira brasileira só para lacrar, né, como tem muitos lacradores por aí, e principalmente em prol de um viés político. Não é isso. Eu falo do cara olhar para a cultura, por exemplo, do Nordeste e descobrir que, cara, a cultura do Nordeste é tão rica que parece um continente dentro da região nordestina e do norte do país. De quantidade de músicas, quantidade de ritmos, quantidade de harmonias, que cada região tem uma diferente da outra. O sul do país, com características, né, também que vem de influências da música europeia, né, muito da música argentina, né, que eles puxaram, música uruguaia, a música latina em si, né, meio entrelaçada. Então, cara, esse orgulho, não só na questão cultural, que eu estou citando aqui um exemplo, né, a questão cultural, mas esse orgulho da gente saber que a gente é foda. Então, é isso que eu queria com o Veracruz, de mostrar para as pessoas que, cara, é um disco 100% brasileiro, feito 100% por brasileiros, e que tem um apoio da gravadora MS Metal Records, lançando materiais que os mais fodas do mundo são os produtos brasileiros, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que eu iniciei a campanha toda de criação do Veracruz. Agora a pergunta do nosso membro Sebastião Mendes. A histórica participação de Max Cavaleiro. Essa música ficou muito legal. Pode significar um indicativo para... Ele colocou aqui inserções de sonoridades mais pesadas em trabalhos futuros, com cuidado de não descaracterizar. Max é um grande ídolo, né, mundial, e era um grande sonho meu ter alguma coisa com ele, né? E no momento que eu fiz essa música, ela nasceu já com uma característica de um vocal gutural, do qual eu não tenho nenhum
domínio sobre isso, né? Nenhuma expertise, não é meu jeito de cantar, não sei fazer. E aí eu falei, obviamente tem que ter um convidado especial. Outro ponto seria por causa do contexto da letra, que essa música representa o momento em que o Cacique Piatã, né, que se junta, né, e meio que adota ali o Jorge, né, num momento decisivo da história dele, quando ele, obviamente, está no Brasil, eles vão para a guerra, que é a guerra final da história, e que vão lutar contra o exército da Ordem da Cruz de Nero, que é o exército inimigo. E então, assim, esse momento é a hora que o Cacique Piatã fala, cara, vão para a guerra, a gente vai ganhar, e eles vão encontrar, a hora que eles olharem para a gente, eles vão encontrar o rosto da tempestade, a cara da tempestade, então eles vão se apavorar. Não tenha medo, eles vão ter medo. Então essa foi a mensagem dessa música, por isso que, obviamente, precisava de uma estrutura mais agressiva, né, para representar isso daí. Já revelando para você também, não sei se eu revelei em outra entrevista, eu acho que não, acho que vai ser em primeira mão, o riff do primeiro, né, da primeira construção da música, aquele... Esse riff era dos Symbols também. Era de uma época que eu estava compondo músicas para os Symbols, né? É uma música muito antiga, minha, antes dos Symbols, inclusive, né? E aí eu peguei esse riff, né? Que é uma coisa mais tribal, tal. Então eu sempre tive essa conotação, né? Sempre tive essa vontade de usar essas coisas, né? Mais fora do metal, né? No caso aqui, bastante tribal. E o cara, para fazer isso, para tá junto comigo nessa, na minha cabeça, sempre foi a minha primeira opção, era o Max Cavalera. E aí, quando eu mostrei para ele a música, né, a gente não, o não a gente já tem, né? Então a gente, vamos tentar, né? E eu sabia que, eu ouvi dizer que ele não gravava nada de participação especial há 25 anos. Então a chance dele, obviamente, não gravar seria muito grande. Então, ele ter aceitado, cara, só mostra para mim que a qualidade da música é muito bacana, porque o Max Cavalera, ele é um cara excepcional, ele não entra em nada que não seja excepcional. Então, para mim, ter a presença do Max Cavalera num disco meu no momento, é o ápice da minha carreira, assim, né? Eu acho que ele é um dos grandes representantes da música brasileira no exterior, é uma grande referência dentro do heavy metal mundial, e é uma personalidade maravilhosa, né? O cara tem um carisma, dificilmente... são poucos cantores que têm isso, né? Então, foi perfeito, porque a minha primeira opção sempre foi o Max, e eu consegui ter a felicidade de ter a aceitação dele, né? E vamos dizer, o carimbo dele de aprovação para estar nesse projeto. Tivemos aí a volta com o Temple of Shadows em concert, né, homenageando o Temple of Shadows, a grande homenagem à sua carreira agora com Vera Cruz, e para frente, né, quando a pandemia permitir, vamos ter show, vamos ter alguma coisa especial nos shows, como é que vocês estão pensando aí nesse caminho? Cara, eu vou te contar uma coisa, eu tive muita sorte, porque é o seguinte, quando a pandemia começou, eu já tinha me programado na mesma época para começar a compor o Vera Cruz, né? Então, assim, quando a pandemia veio, ela não foi um susto para mim, porque eu já tinha me preparado para parar. Então, eu estava finalizando a turnê do Moonlight, né? E então já ia acabar a turnê do Moonlight, que é o meu show acústico, né? E já ia começar a composição do Vera Cruz. Então, quando começou, foi algo programado, né? E isso, por que eu estou falando isso? Porque está acontecendo agora de novo, né? Já me perguntaram assim, pô, mas agora o disco vai lançar, né? Também no meio do ano, tá? Vai ter mais meio ano, até provavelmente começarem a ter shows no Brasil, né? Pô, você não acha que vai ficar um bom tempo aí até ter show? Não é meio ruim? Cara, na verdade, não, porque assim, como eu te falei, como é um disco muito complexo, não é um disco para muita gente, né? Não é um disco de fácil aceitação imediata, né? Então é um disco que eu sei que vai estar no coração de todo mundo, né, em breve,
e as pessoas que estão absorvendo ainda vão levar um tempo. Então, é bom ter esse tempo para as pessoas entenderem todo o projeto, entenderem, né, esse primeiro susto, como você falou lá no começo da entrevista, pô, que tem essas comparações e tal. Isso aí é um primeiro susto, né? E que, como eu já falei, é proposital e é natural, porque faz parte da minha história, são 30 anos de história. O Veracruz é um resumo desses 30 anos de história, né? E, bom, aí, cara, a gente agora vai usar esse tempo que a galera vai estar escutando o disco e a gente também, para praticar o disco, que é um disco difícil de tocar ao vivo, e para produzir uma turnê diferenciada e especial para os fãs para o ano que vem. A gente não quer fazer uma turnê comum, vai lá, banda no palco, bota lá uns biombinhos ali para fazer um charminho, não, a gente quer fazer algo diferenciado, eu quero preparar uma turnê. Não sei se eu vou conseguir, estou trabalhando para isso, mas eu sou um cara que eu gosto de empreender e gosto de arriscar. Então, o que eu tenho para te dizer é que a gente vai estar trabalhando num projeto audiovisual especial para os fãs para 2022. Então, que vai ser uma turnê que, obviamente, vai ser turnê de divulgação do Veracruz e também, entre outras coisas, né? Porque vai pegar toda essa malha de construção musical que eu fiz durante 30 anos. Então, vai ser algo muito, muito especial. Edu, parabéns pelo Veracruz, parabéns pelo trabalho, parabéns pela carreira. Obrigado. Foi excelente lhe receber aqui. Feito, ele disse, essa entrevista é muito simbólica para o canal, né? Finalmente temos Edu Falaschi aqui no canal. Algum recado final aqui para a nossa audiência? Primeiro, parabéns a vocês pelo canal, pelos 16 mil seguidores, que virem 1.600.000, né? E que a gente possa ter muitas e muitas entrevistas, né, para a gente trocar ideias sobre aquilo que a gente mais gosta, que é o heavy metal, né? Então, eu agradeço aos seus fãs, aos seus seguidores, agradeço aos meus fãs que estão me apoiando e assistindo aqui essa entrevista no seu canal, e a todos os que apoiam, né, os artistas do Brasil, né, que principalmente que fazem heavy metal, que é uma coisa muito importante a gente estar junto, né, todos nós. Então, só isso que eu tenho a dizer, muito obrigado, a gente se vê em breve na próxima turnê, né, se Deus quiser, e também fazer, né, que uma menção à possibilidade das pessoas comprarem e adquirirem aquele material que a MS Metal Records fez, né, que está tudo no meu site, edufalaschi.com.br. Só aparecer no site lá que tem uma gama de materiais bacanas lá para você escolher, tá bom? Tamo junto. Valeu. E o meu recado pro fã é: ouça o Veracruz várias vezes para ir absorvendo. Ouça que você vai gostar. É um disco fenomenal, garanto para você. A galera trabalhou bem, são muitos elementos. E é isso aí. Vida Sem longa. A produção também, mixagem e masterização do grande mestre Dennis Ward, para quem não sabe, é o produtor do disco Rebirth, Temple of Shadows e Aurora Consurgence, que é o mesmo que mixou e masterizou o disco Veracruz. Então, camarada, ouça o Veracruz sabendo já que tem a mão de um mestre, uma lenda viva das mixagens mundiais presente, né, no Veracruz. Tá bom? Tamo junto. É isso aí. Valeu, Edu. Valeu, galera. Tchau. Falou!